Hoje é dia 12, terça-feira. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o editorial da hora do almoço. Meu amigo, cuidado para não engasgar, porque as informações que a gente está trazendo hoje são daquele nível. Vamos lá. Isso aqui não é novidade para ninguém. O Globo, através do Lauro Jardim, já tinha informado que os ministros estão apavorados em ser alvo da ação do Donald Trump, da Magnitsky. O que muda agora, né, é que dessa vez o Donald Trump falou, não, dessa vez eu não vou fazer igual só eu fiz com o Moraes. Se eu tiver que pegar novos ministros do Supremo, eu vou pegar todos os familiares, para o termo figurativo da palavra, asfixiar financeiramente, não só os ministros, mas toda a família dos ministros do Supremo. Se fosse ministro do Supremo, uma coisa que eu não ia querer é bater de frente do laranjão, do Donald Trump. E aí, tem um ministro, chamado Luiz Fux, que tem a chance agora de se livrar da Magnitsky. Ele precisa fazer só uma coisinha. Pedir vista. O que é totalmente lícito a ele fazer. É pegar o processo do Bolsonaro e falar... não vou julgar agora, vou levar para casa. Só em março do ano que vem é que eu devolvo esse processo. Se ele fizer isso, os demais ministros vão ficar pistola. O Alexandre de Moraes, se brincar, manda colocar o Fux no inquérito das fake news e manda processar. A turma da esquerda, a revista Fórum, entre outras, estão revoltados. Julgamento do Bolsonaro melou aos 48 do segundo tempo. Olha o nível da publicação. Eles estão desesperados. Por quê? Para pensar. Se eu fosse o Fux, entre pedir vista e me livrar de uma lei que me pune severamente financeiramente, ou não pedir vista e encarar o Trump, eu ia pedir vista. E aí quem se beneficia é o Bolsonaro. Isso vem no mesmo momento em que os Estados Unidos devem acusar o Brasil agora de suprimir desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, pedindo sanções ainda mais severas para outros ministros. O governo Trump, ele está soltando pílulas, né, aos poucos, de quem será o próximo alvo. Quem será a próxima vítima agora? Aí vem, Trump se surpreendeu com o movimento de Gilmar Mendes no STF. O governo de Trump, nos Estados Unidos, avalia que o Gilmar Mendes reforçou o apoio ao Alexandre de Moraes e analisou os próximos passos contra o Gilmar Mendes. Ou seja, há uma teoria da conspiração que o Gilmar Mendes tem que apoiar o Alexandre de Moraes, que quem articulou todo esse plano para minar o Bolsonaro foi o Alexandre de Moraes, foi o Gilmar Mendes, e que o Alexandre de Moraes foi quem topou encarar e aparecer nos holofotes como o salvador da democracia. Só que agora deu ruim e o Gilmar Mendes não pode soltar a mão do ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos falar sobre isso. E aí vem um presentinho do Trump. Gilmar Mendes e Alcolumbre são foco de reunião de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos sob sanções, que vai acontecer amanhã. Amanhã, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro foram convocados para ter uma reunião com o governo, com a alta cúpula do governo Donald Trump, porque querem falar sobre Gilmar Mendes e o Alcolumbre. E aí tem uns que não é bobo nem nada, já falou, quer saber? Tô velho, tô cansado, vou sair fora. E se torna mais real matéria do Metrópole de hoje, hein? Possível saída de Barroso já tá movimentando os bastidores por vaga no STF. Ele já pediu a saída, né? Ele já anunciou, de certa forma, que vai sair, né? Só não está confirmado, não está oficial, mas nos bastidores ele já falou para alguns aliados que ele vai dar linha. Tem uma carta pedindo para o Barroso não sair, para ele ficar e esperar para ver o resultado daquilo que ele mesmo causou. Não sei se vai acontecer. Vamos falar sobre tudo isso? Então vamos lá. Não esquece, inscreva-se no canal, curta, compartilha. É muito importante seu apoio, muito importante ter você conosco aqui. Bora bater a nossa meta de 2 milhões de seguidores. Segundo, você já sabe, você que mora nesse caos chamado Brasil, é necessário ter um plano B.
tá? Muita gente me fala, Sandro, mas você fala do Uruguai hoje, é um governo de esquerda o Uruguai. Primeiro, que o governo de esquerda do Uruguai nem se compara com o governo do Brasil. Vamos deixar muito claro isso, tá? Segundo, a cédula uruguaia é mais rápida e mais barata de você tirar. E aí, sei lá, se de repente você fizer uma postagem na sua rede social e aí for considerado antidemocrática e alguém quiser tacar 17 anos de cadeia para você, você prefere fugir como um clandestino para algum país ou prefere passar pela porta da frente como residente e responder pelo processo com as regras daquele país? Ou então esperar um certo tempo para depois solicitar um passaporte daquele país, né? O Uruguai é o mais barato, mais rápido por causa do Mercosul e outra, um país seguro, tá? O Uruguai tem uma estabilidade jurídica gigantesca. É um país excelente. Estou falando com conhecimento de causa, tá? Agora, se você pretende fazer para o Paraguai, também é legal. Só que é mais caro, é mais demorado, tá? E você não tem estabilidade jurídica no Paraguai, tá? Então, assim, realmente é um estado mínimo no Paraguai, mas é aquele negócio, né? Se o seu dinheiro talvez não tá tão seguro assim, tá? Mas eu sou sincerão com vocês sabem. Então, quiser saber um pouco mais, só clicar aqui e marcar uma reunião conosco, tá bom? Bora de informação? Então, vem comigo. Vamos lá. O Donald Trump não tá de brincadeira, matéria do Estadão publicada agora há pouco, tá? 3 horas atrás. Ministros do STF temem ser alvo de punições financeiras com base na Lei Magnitsky. Olha, aqui o Estadão pegou leve, falou que eles temem. Já o Globo, do Lauro Jardim, diz que eles estão apavorados com a possibilidade da Lei Magnitsky. Depois que o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro no último dia 4, aumentou a preocupação de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Na corte, a avaliação é de que outros ministros devem se tornar os próximos alvos de punições financeiras aplicadas pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky. A informação que se tem é que o ministro já está travado com cartões de crédito, com Pix. Nem o Pix ele consegue movimentar. Ele estaria movimentando denúncias do Alan dos Santos, é que ele estaria movimentando na conta de um aliado, usando o bom e velho Trump, que me perdoe, laranja, né? Uma das sanções vislumbradas é a proibição de realização de operações financeiras com empresas sediadas nos Estados Unidos. Isso poderia afetar, em tese, o hábito de alguns ministros de proferir palestras em eventos que tenham algum patrocinador na sede nos Estados Unidos. Gente do céu! Vai dar um prejuízo tão grande para esses meninos do STF. Imagina quantos, né, empresas que têm processos correndo na corte, que pagam, né, palestras milionárias para a Europa, lá para os Estados Unidos. Mas mesmo aqueles ministros que fazem essas entrevistas na Europa, se a empresa tem sede nos Estados Unidos, ela não pode bancar mais nada. Ela não pode patrocinar, ela não pode bancar palestra, não pode fazer mais nada disso. O prejuízo é grande, hein? Né? Como mostrou o Estadão, em setembro de 2024, o mercado de palestras rende cachês de até baratinho, 50 mil por hora para ministros do Supremo Tribunal Federal. Vem cá, meu pequeno gafanhoto, você ia pagar 50 mil para ouvir o Gilmar Mendes falando? O Barroso falando? Nós derrotamos o bolsonarismo. 1 hora, 50 mil reais. Não, né? É no mínimo esquisito. E aí essas empresas não vão poder mais bancar esses ministros, tá? E aí, a Lei Magnitsky agora vem com uma nova roupagem. Mais pesada, mais dura e mais expansiva. No próximo bloco eu te mostro. Segundo a CNN, a Lei Magnitsky vem com uma nova roupagem, mais expansiva, vai alcançar mais gente. Segundo a CNN, os Estados Unidos cercaram não só os ministros, dessa vez vai pegar os familiares dos ministros, né, para asfixiar os ministros do STF com a Lei Magnitsky. A gestão Trump mapeou todos os institutos e escritórios de advocacia de parentes também. Nessa hora, imagina,
Você não tem nada a ver com o condenado. Você é primo do Gilmar Mendes, ou é primo do Barroso. Você não tem nada a ver. De repente, vral, você foi pego também. Vai acontecer, né? Ó, entendam agora a manchete do fim de semana sobre os ministros apavorados. Os Estados Unidos ainda não aplicaram a lei a outros ministros, mas não querem que Moraes burle por meio de terceiros. O resultado será seu isolamento crescente dentro do STF. Ou seja, eles vão pegar muito mais do que você imagina aqui, os ministros do Supremo. Mas você sabe onde que fica mais interessante ainda? Já começou. Mesmo sem ser sancionado, já tem gente com medo de brotar na terra do Mickey. Dá uma olhada. O Arthur Schreiber, tá? Ele fez uma publicação dizendo o seguinte: o filho do Barroso abandonou o emprego e a mansão em Miami para evitar ser barrado nos Estados Unidos após as sanções de Trump. Eu vou arriscar aqui nada, não vou ver o Mickey mais não. O filho do ministro Luiz Roberto Barroso, Bernardo Barroso, decidiu permanecer no Brasil após férias na Europa, abrindo mão do cargo do BTG Pactual em Miami e da mansão milionária no exterior. Evitou o vexame de ser barrado nos Estados Unidos por ser alvo das sanções de Trump contra ministros do STF, seus familiares e aliados mais íntimos. Mas isso não é tudo. A CNN Brasil revela que autoridades americanas mapeiam possíveis ligações financeiras dos ministros e de seus familiares para aplicar asfixia financeira via lei Magnitsky. O objetivo é impedir que recursos escapem do alcance das sanções, ampliando o cerco além da revogação de vistos. É o mesmo veneno que eles aplicam a todos aqui no Brasil que são investigados por eles. A lei Magnitsky já atingiu Alexandre de Moraes com congelamento de ativos e proibição de entrada nos Estados Unidos. E agora outros ministros e seus familiares estão no radar. O escritório das esposas dos ministros e o próprio IDP de Gilmar Mendes estão com os dias contados. Parece que a cobra vai fumar. Ao deixar o emprego e o luxo no exterior, Bernardo paga o preço político da leniência e cumplicidade do pai em blindar o PT e perseguir a direita. O caso mostra que a defesa de um projeto de poder pode custar não apenas a reputação internacional, mas também o conforto e o futuro da própria família. O filho do ministro... E aí, resumindo agora, se você fosse um ministro do STF, casado, com família, e você não fosse desse que tem escritório de advocacia nem nada, você ia querer encarar e pegar a bronca? Não, né? Aí tem um ministro que tá todo mundo apostando nele para que ele não encare essa bronca. O nome dele? Luiz Fux. Próximo bloco eu te falo. Pois é, surgiu um bolo, uma cereja do bolo, tá? A cerejinha do bolo chama embargos de declaração. Embargos declaratórios é um processo que existe no processo civil. Eu, na época que eu estudava para procurador, e que já não sou, não estudo mais, a gente criava mnemônicos, né? E a gente falava que declaração é o oco, né? Oco por quê? Porque você tem que ter obscuridade, contradição ou omissão. É o oco, né? E aí, alguém entrou com um oco lá no STF, né? Ou seja, entraram com embargo de declaração, pedindo que esclareça alguns pontos sobre o processo do Bolsonaro. Detalhe: um ministro qualquer pode julgar os embargos de declaração, né, junto ao colegiado ali, ou pedir vista. E é justamente uma manobra que o próprio Luiz Fux poderia fazer para ajudar o Bolsonaro. Ou seja, ele poderia olhar para aquele processo, olhar para o oco do Bolsonaro, no sentido bom da palavra, no sentido jurídico, tá? Olhar para o oco do Bolsonaro e falar, eu voto o embargo de declaração ou eu levo para casa para avaliar depois? Eu vou levar para casa. Isso aí chama-se vista de processo. Ele pede alguns meses para poder avaliar a brincadeira. E isso garantiria que o processo só pode ser julgado em março do ano que vem. Fux pode pedir vista no julgamento de Bolsonaro, que empurraria o resultado para março do ano que vem. Olha só.
A turminha já tem todo um cronograma, já tem um projeto. Ó, tal dia a gente julga, essa semana a gente faz isso, tal dia o Bolsonaro já está condenado, 2026 a gente não tem essa extrema direita do nosso lado, a gente vai ter tempo depois que o Bolsonaro for condenado e preso de deixar o Nicolas inelegível, o Duval, o Eduardo, a Michele, todo mundo que for da direita a gente deixa inelegível com o Bolsonaro preso. Olha que plano maravilhoso. Só que não contavam com o laranja atômica, né, o Donald Trump. A turma de extrema esquerda, lá da revista Fórum, né, resolveu se manifestar sobre o caso. Dá uma olhada. Pois é. O título diz: o julgamento do Bolsonaro melou aos 48 do segundo tempo. Como assim? Como assim? Olha só, a extrema esquerda desesperada. Pois é, já tinha até data, né? Segunda ou terceira semana de setembro sai a sentença de Bolsonaro, 15 dias a mais aí para apresentação dos embargos declaratórios e infringentes, e primeira ou segunda semana de outubro ele estaria sendo mandado para a cadeia. Era isso aí, né? Só que assim, eis que surgiu no último domingo um artigo do veterano jornalista Hélio Gaspari na Folha, dizendo que está disposto a melar o julgamento. Fux é um dos integrantes, né, um dos 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e está julgando Bolsonaro. Segundo Hélio Gaspari, ele pediria a vista do julgamento, ou seja, o quarto a votar, e ganharia 90 dias, jogando a decisão da sentença para o ano de 2026, para propositalmente gerar uma confusão, né, um quiprocó político no Brasil e conturbar os ânimos. Junto com isso vem uma tese aí também de que ele eventualmente apostaria na entrada dos ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que no ano que vem vão ingressar no TSE. Ele apostaria de que seria possível, mesmo que isso seja ilegal, né, e não seja possível, ele aposta que seria possível retirar as 2 inelegibilidades do Bolsonaro e aí evitar-se a condenação, enfim, criar uma confusão. Em tese, a tese é possível, não a do TSE. Isso é uma confusão e seria uma ruptura, fugiria da lógica institucional. Mas a parte do pedido de vistas, sim, teria cabimento. O problema é, ele vai fazer isso? Eu fui ouvir 2 juristas muito renomados para tentar responder essa questão. O primeiro... Se é jurista, é de esquerda, pode até ser renomado, mas não me interessa a opinião deles, tá? A grande questão que fica aqui é que, sim, as 2 teses são possíveis. Tanto a primeira tese, qualquer ministro pode pedir vista e tá legal. Segunda, cabe sim a ação revocatória ou ação rescisória em qualquer processo. E aí a ideia seria a seguinte: entra no TSE o Nunes Marques como presidente e o André Mendonça, né, como integrante do Tribunal Superior Eleitoral para 2026. E aí, né, o próprio Bolsonaro entraria com essa ação rescisória ou revocatória. E o Nunes Marques, ele tem o poder de dar uma liminar. Ele daria uma liminar falando: não, Bolsonaro está elegível sim, não sou eu que quero um dia Magnitsky, né? Então, o Nunes Marques daria a elegibilidade de Bolsonaro, que concorreria à eleição. Concorrendo à eleição, o Nunes Marques seguraria o processo e não mandaria para o plenário do TSE avaliar. Ele concorreria àquilo que a gente chama de subjúdice. Ou seja, eu estou concorrendo desde que o processo me dê uma liminar. Mas eu sei que se eu perder lá no futuro, eu perco o cargo. Beleza, o que acontece? Bolsonaro assume, ganha o poder das Forças Armadas, ganha toda a estrutura novamente, e aí o TSE muda de posicionamento e na hora de colocar para votar, o Nunes Marques coloca, a hora que ele perceber que existe uma estrutura plena ali para que o Bolsonaro ganhe aquela ação e a direita volte ao poder. Essa é a tese que existe. Ela não é nenhuma tese ilegal, isso é balela de quem deve estar... Deve ser algum professor de história que está falando isso, né? Mas a grande verdade é que essa tese é possível, é uma articulação jurídica, é difícil de acontecer, demais. Deveria ser o rompimento completo do Nunes Marques, Mendonça e Fux ante o restante dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se vai acontecer? Eu não sei, né? Não sei se vai acontecer ou não. Agora que o Fux tem a chance de fugir da Magnitsky, isso tem.
Vamos lá, mas uma coisa é certa. O Trump, o homem laranja, está de olho no Brasil. O Departamento de Estado deve acusar no Congresso americano o governo brasileiro de suprimir desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Escuta o correspondente de Londres, Ivan Kleber, e vale a pena você ouvir. Dá uma olhada. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, capitaneado por Marco Rubio, deve acusar o governo brasileiro no Congresso americano nesta terça-feira de, abre aspas, suprimir desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro em um relatório relacionado aos direitos humanos. Um rascunho obtido pelo jornal Washington Post menciona especificamente o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmando que, aspas, ele determinou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma de mídia social X, fecha aspas, para informação aí do jornal Washington Post. A África do Sul também deve ser citada em um relatório paralelo, mas sempre dentro da apresentação dos direitos humanos do Departamento de Estado. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Pessoal, o que vocês precisam entender? Nem o Maduro está tão na mira dos Estados Unidos quanto o Brasil está agora. Tá? Então, assim, é citação, é o Congresso americano, é preocupação, são os aliados do Trump o tempo inteiro. Estão encarando o Lula e o Alexandre de Moraes piores do que o Maduro, porque estão tentando enfrentar isso no nascedouro. Tá? Olha só, os ministros supremos estão sendo monitorados o tempo inteiro pelo governo norte-americano. Eu acompanho os jornais, né, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, da Venezuela. Tá? Então, todas as notícias que eu acompanho também os jornais deles. Tá? Então, assim, você vê poucos jornais mencionando Maduro, agora mencionando Lula, os ministros do STF é o tempo inteiro, os Estados Unidos mencionando-os, né? Por exemplo, Gilmar Mendes, né? Trump se surpreende com o movimento de Gilmar Mendes de ter apoiado, né, o Alexandre de Moraes. Achou que o Gilmar Mendes ia recuar. Quem fez a publicação foi o Bibo Nunes, que escreveu o seguinte: o governo Trump se surpreendeu com a postura de Gilmar Mendes no STF após sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky. Segundo Washington, Gilmar reforçou o apoio ao ministro sancionado, enquanto Luiz Roberto Barroso teria recuado. Agora, os Estados Unidos avaliam até estender as sanções ao decano da corte. Ou seja, os Estados Unidos teve o sentimento de que o Barroso deu para trás, recuou, e viu isso positivamente. Inclusive fala em sair da corte. O problema é que o Lula vai enfiar o outro comunista ali dentro. Matéria do 360 Diário. Gilmar Mendes e Alcolumbre serão o foco da reunião de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos sob sanções. Vamos lembrar que o Eduardo Bolsonaro e o Alcolumbre são amigos. Tá? Eu conheço, né, e sei que são amigos. E o Eduardo Bolsonaro provavelmente vai dar aquela cutucadinha assim no nível: vai chegar sanção mesmo, vale a pena você fazer isso? O Alcolumbre pula fora, dá ré, até o Barroso já pulou fora. Dá uma olhada nessa matéria do jornal Metrópolis, tá? Possível saída de Barroso movimenta bastidores por vaga no STF. A notícia de uma possível saída de Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal após o término do mandato como presidente da Corte em setembro tem movimentado os bastidores palacianos, com a perspectiva de Luiz Inácio Lula da Silva conseguir uma terceira indicação nesse mandato entre os 11 ministros. Vai mudar nada, né? Para nós, continua sendo um indicado por Lula. Agora, a grande questão é que o Congresso pode travar. Por quê? Pode ficar um STF, presta atenção na doideira, nós podemos ter até o ano que vem um STF só com 10 ministros. O Lula atacou o Senado e a Câmara suspendendo as emendas através de uma medida do Flávio Dino. E o Senado está morrendo de raiva disso. E o Senado pode segurar e não indicar ministro nenhum, segurar igual o Alcolumbre fez. Lembra que o Alcolumbre fez isso contra o Bolsonaro? Exatamente igual o Alcolumbre fez. Eles podem querer fazer também, né? Então o Barroso pede para sair, né? Eu lembro do Tropa de Elite, pede para sair.
Então o Barroso pede para sair, mas o Senado fala, não vou indicar ninguém, você travou nossas emendas, vai ficar só com 10 ministros, não vou pôr nenhum comum agora por causa das emendas, e não por causa do povo, sempre. E na Câmara dos Deputados, como é que tá? Ué, mais esquerda do que nunca. Quer ver por quê? Quando te disseram, não, confio, o Alcolumbre não vai abandonar a oposição. Não, o Bolsonaro pediu para votar no Mota, porque o Mota é bonzinho, ele vai dar apoio à oposição. Pois é, nessa aqui foi um erro grotesco, tá? Hugo Mota faz críticas a Eduardo Bolsonaro, acenou para o Lula e para o STF. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que não concorda com a conduta de um parlamentar que atua em favor de medidas que tragam danos ao Brasil, ao comentar sobre a situação de mandato do Eduardo Bolsonaro. Disse que a anistia não tem clima, que ele assume para ele a responsabilidade de não julgar a anistia, porque ele acha que quem participou do 8 de janeiro é vândalo e cometeu crimes gravíssimos e não merecem anistia. Foi o Hugo Mota que falou isso, tá? Ó, o Mota diz que a Câmara dos Deputados já está pronta para reagir ao tarifaço do Trump. Você entende que teve uma reunião de cúpula com Lula, com os ministros do STF, com o Alcolumbre e com o Mota, onde um olhou para a cara do outro. Isso aqui são vozes da minha cabeça, isso não sei se existiu ou não, tá? É vozes da minha cabeça. E eu tenho certeza que o cenário foi esse. Um olhou para a cara do outro e falou, cara, se a direita voltar, eles vão defenestrar a gente, vão nos empalar, vão acabar conosco. Ou a gente pisa no acelerador e vai para cima, ou tá todo mundo lascado. E aí o Mota pensou o seguinte, se eu me alinhar com a direita agora, e realmente isso acontecer, né? Se realmente isso acontecer, eu tô salvo. Mas a direita não vai me abraçar. Por quê? Porque a direita não é burra mais. Alguém aí confia que o Mota vai ser um grande salvador da pátria? E que vai ser um cara de direita? Não. Aí ele olhou, agora, se o STF ganhar, eles me mantêm tranquilos, a salvo, porque, vamos dizer que o histórico familiar, né, não é muito bom do Hugo Mota, segundo os processos que correm no STF. Então, ele fez uma aposta. Ele e o Alcolumbre falou, não, o Trump pode ser que não consiga fazer nada, olha lá, ele não conseguiu muito com o Maduro até agora. Agora uma coisa eu sei, o STF consegue me colocar na cadeia. Entre o Trump e o STF, eu vou ficar aqui e defender o STF. Então, a minha visão é que tanto Mota quanto Alcolumbre fizeram a sua aposta, estão do lado do STF e vão enfrentar o Donald Trump. E para tal, podem enfrentar uma magnífica na Zureia. É um risco, né? É um risco. Eu vou te falar uma coisa, eu não queria estar na pele de nenhum desses dois. Por fim, mas não menos importante, William Vac, né, fala abertamente que o Brasil está querendo guerra com os Estados Unidos, uma guerra comercial e econômica, da qual a gente já sabe muito bem quem vai ser o mico que vai levar a surra nisso aqui. É o mico chamado Brasil. Pois é, o William Vac, ele fez essa publicação aqui e deixou muito claro. Não tem qualquer vontade do governo em resolver o problema. Escuta. Foi cancelada pelo governo americano reunião entre o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. O cancelamento confirma um fato com o qual o governo brasileiro ainda não conseguiu, não quis ou não sabe como lidar. É o fato de que questões políticas nas relações entre Brasil e Estados Unidos se sobrepõem a qualquer outra, inclusive comercial. As demandas políticas de Donald Trump são inaceitáveis para países soberanos. Elas significam submeter poderes do Brasil a uma potência estrangeira. Trump agrediu a soberania de vários outros países. Vou citar apenas alguns rápido: Canadá, Dinamarca, Panamá, México. E acaba de impor tarifas extras à Índia,
por razões de política externa. Os dirigentes de todos esses países, porém, tentaram algum tipo de contato direto, coisa que Lula se recusa, pois julga isso humilhante. Preferiu buscar algum tipo de conforto junto ao BRICS, um grupo dominado pela China, pouco solidário ao Brasil. Com a própria China, Trump quer se entender via compra preferencial pelos chineses de soja americana. É um fato bem negativo para os nossos exportadores de soja. É verdade, só o Brasil está na situação de ter uma força política doméstica pedindo ajuda de uma potência estrangeira para derrubar um de seus poderes, ou quem sabe o regime inteiro. O que seria um motivo a mais para Lula procurar falar direto. Só queria que você ouvisse até aqui. É verdade que o Brasil é o único país que tem uma força estrangeira com ataques diretos a um dos poderes, ou até com vontade de terminar, de acabar com o, abre aspas, regime inteiro. Fecha aspas. É só isso que eu queria que vocês ouvissem do William Vac. E aí o Lula vai querer levar isso, né, até o último suspiro. E aí ele acha que, assim como o Maduro ficou anos e anos no poder, ele também vai conseguir, né? Acho pouco provável. Lê do engano. E é isso, pessoal. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Lembrando a você, se você procura um profissional que vai te orientar bem sobre como estruturar o seu patrimônio através de uma holding, de uma offshore, uma internacionalização do seu patrimônio com investimentos em dólar, contas bancárias em dólar, procure-nos. Está aqui na descrição e a gente está aqui para te dar todo esse suporte. Combinado? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.